O som de um relógio antigo batendo à meia-noite, seguido por um silêncio tenso. Você já imaginou o que acontece nos grandes museus do mundo depois que a última porta se fecha e as luzes se apagam? De dia, o Museu Britânico é um templo de ordem. Colunas imponentes, luz natural preenchendo as galerias e aquele silêncio respeitoso, quebrado apenas pelo sussurro dos visitantes maravilhados. Mas quando a noite cai, uma outra vida começa. Uma vida que as câmeras de segurança registram, mas que a lógica não consegue explicar. Imagine a cena. São 3 da manhã. O museu está completamente vazio, mergulhado na escuridão. De repente, uma porta pesada, que exige força para ser movida, se abre sozinha, rangendo suavemente. Em outra galeria, um artefato milenar se move alguns centímetros sobre sua base. Sensores de movimento, dentro de vitrines lacradas há décadas, disparam sem motivo aparente. Os seguranças noturnos, acostumados com o inexplicável, têm um nome para isso: o turno dos ecos. E há um consenso entre eles. Existem certas alas do museu que ninguém ousa atravessar sozinho depois da meia-noite. A origem desses mistérios parece apontar para um lugar específico: a Galeria Egípcia. Tudo começou em 1936, durante uma grande restauração. Os arqueólogos fizeram uma descoberta chocante: uma múmia que não constava em nenhum registro oficial do museu. O sarcófago dela estava danificado, com uma inscrição quebrada que tornava o nome do seu ocupante ilegível. Foi a partir da chegada desse artefato anônimo que os incidentes começaram a se multiplicar, tecendo uma tapeçaria de eventos inexplicáveis. Quase 40 anos depois, em 1974, o mistério se aprofundou. Uma noite, o sistema de alarmes da Galeria Egípcia falhou por completo. Um guarda foi enviado para verificar o que estava acontecendo. Ao se aproximar do sarcófago da múmia sem nome, ele notou algo que gelou seu sangue. O vidro da vitrine estava completamente embaçado, como se alguém tivesse respirado contra ele, mas por dentro. A equipe de manutenção foi chamada às pressas. Tentaram limpar, mas não havia marca, não havia umidade, não havia absolutamente nada. O vidro estava perfeitamente liso e seco. O embaçado simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Com o avanço da tecnologia, os fenômenos ficaram ainda mais difíceis de ignorar. Nos anos 90, o museu instalou sensores de temperatura de alta precisão para proteger as peças. Foi então que começaram a registrar quedas de temperatura súbitas e localizadas, chegando a despencar 15 graus Celsius em questão de segundos, apenas em pontos específicos da galeria. Para investigar, trouxeram câmeras térmicas. O que elas registraram é, até hoje, motivo de debate. As imagens mostravam silhuetas translúcidas, com formas vagamente humanas, caminhando lentamente entre as relíquias. Elas não emitiam calor, não projetavam sombras. Eram apenas contornos frios se movendo no escuro, desafiando qualquer explicação lógica. Os curadores e a administração do museu, claro, têm uma explicação oficial. Dizem que são apenas peculiaridades do sistema de climatização automatizado, que cria correntes de ar frio e ilusões de ótica. Mas essa explicação não cobre tudo. Como explicar as gravações de áudio? Microfones sensíveis, instalados para monitorar a acústica das salas, captaram sons que não deveriam estar ali. Vozes sussurradas em dialetos antigos que linguistas não conseguiram identificar com precisão. Os sons se repetem em intervalos regulares, quase como se fossem uma tentativa de comunicação, um eco de uma língua morta tentando falar com o nosso mundo. Mas talvez o artefato mais enigmático de todos não esteja na Galeria Egípcia. É a Tábua de Nebra, uma placa babilônica de argila que descreve, com uma precisão impressionante, o ciclo das estrelas, um item de valor incalculável, tanto histórico quanto científico. Durante um delicado processo de restauração, o impensável aconteceu. A tábua, frágil por natureza, quebrou-se em 2 partes. A equipe ficou desolada. O dano parecia irreparável, mas o que aconteceu em seguida desafia a razão. Dias depois, ao retornarem ao laboratório, os restauradores encontraram a tábua inteira.
As duas partes estavam perfeitamente unidas, sem nenhuma rachadura, nenhuma marca de cola, nenhum sinal de reparo. Era como se ela nunca tivesse quebrado. Os cientistas tentaram explicar o fenômeno, sugerindo teorias complexas sobre dilatação e contração do material de argila sob condições específicas. Uma autorreparação molecular, por assim dizer. Mas para as pessoas que trabalham lá, que viram a peça quebrada com os próprios olhos, a explicação é muito mais simples e muito mais assustadora. A tábua se recompõe sozinha. Ela se cura. O Museu Britânico abriga mais de 8 milhões de artefatos. 8 milhões de fragmentos de histórias, religiões, impérios e crenças, todos coexistindo sob o mesmo teto. Cada objeto carrega o peso de seu tempo, a energia de seus criadores, a devoção ou o medo que inspirou. Talvez seja natural que, em meio a essa concentração massiva de história humana, alguma energia residual se manifeste. Talvez esses objetos antigos arrancados de suas terras natais estejam apenas tentando nos lembrar de onde vieram, sussurrando suas histórias na calada da noite. Quando o sol nasce, a magia ou o assombro se dissipa. Tudo volta ao normal. As vitrines estão limpas, os alarmes são desativados e o público entra, sorrindo e tirando fotos, alheio aos segredos que as sombras guardaram por horas. Mas para quem sabe, para quem já ouviu os ecos, o museu nunca mais é o mesmo. À noite ele respira devagar, num ritmo próprio. Porque a história, meus amigos, diferente dos homens que a escrevem, nunca dorme. Este é um canal onde os segredos são revelados e a curiosidade é o nosso guia. Se você, como nós, acredita que o universo é um quebra-cabeça fascinante, junte-se à nossa expedição. Deixe o seu like para nos ajudar a iluminar mais mistérios e inscreva-se para não perder nenhuma peça dessa incrível jornada. Obrigado por assistir e até a próxima descoberta.